Então, nosso objetivo hoje aqui com essa live é falar sobre o segundo... Nossa, tem um cachorro aqui que tá animado, né? Não sei se tá dando para vocês ouvirem o cachorro do vizinho aqui. Então, nosso objetivo é falar sobre um dos 3 pontos essenciais para fazer 2 viagens pelo preço de uma, sem perder o conforto, que é o nosso grande objetivo, que é o que a gente sempre persegue pessoalmente. E hoje a gente vai falar sobre o combustível, né? Porque a gente dividiu em 3 partes para ficar mais fácil. Então, antes, na live anterior a gente falou a respeito da estrutura, hoje a gente vai falar sobre o combustível e na próxima live a gente vai falar sobre o piloto. E porque o que a gente entende aqui, né, como combustível? A gente entende o combustível como sendo aquele responsável por nos ajudar a ter o melhor custo-benefício. Da mesma forma como acontece com o avião, que ele precisa do combustível certo para decolar, a gente também vai precisar identificar qual é esse combustível que vai fazer o nosso objetivo acontecer. Então, esse é o tema de hoje. E recordando, né, na live passada, na primeira live, a gente falou um pouquinho sobre as 4 partes que compõem a estrutura do avião, do nosso avião, né? A primeira parte é a fuselagem, que tem a função de proteção. Essa função ela nos garante conhecer os nossos direitos e saber como exercê-los. A segunda parte dessa estrutura é o motor, que significa saber qual a melhor estratégia em cada situação. Porque assim como o motor serve para decolagem, usar a estratégia certa vai garantir com que o nosso objetivo seja alcançado. Qual que é o nosso objetivo? Fazer 2 viagens ou mais pelo preço de uma, sem perder o conforto. Nós demos alguns exemplos na live anterior sobre o stopover ou a estratégia dos 2 trechos, e existem vários exemplos que a gente pode dar também. E a terceira parte dessa estrutura é o assento, que visa o quê? O conforto, porque viajar barato é fácil, desde que você sacrifique o seu conforto. E como acabei de falar, a gente não quer sacrificar o nosso conforto. Nosso objetivo é garantir nossas 2 viagens ou mais sem perder o conforto, pagando apenas o preço de uma. E a quarta parte dessa estrutura é a tecnologia, que visa dar mais eficiência. E significa o quê? Usar as ferramentas que estão ao nosso dispor da forma mais inteligente possível. Então a nossa primeira live está disponível lá no nosso canal no YouTube. Você também pode se inscrever no nosso site para receber conteúdos exclusivos por e-mail. Fica à vontade. Então, qual que é também o nosso grande objetivo com relação a essa questão, né, de fazer render mais o dinheiro, né? A gente sabe que é muito importante não só a gente fazer um planejamento, mas a gente pensar também em como fazer esse dinheiro render mais. E independente se você está pensando em viajar agora ou não, se você está com uma viagem marcada, é muito importante pensar no planejamento. Às vezes a gente acha que planejar é só para aquele momento mais próximo do embarque ou para quando a gente já está com um destino traçado ali, né, definido, enfim. Mas na verdade não. Se a gente se antecipa, a gente já consegue evitar também algumas pegadinhas, evitar comprar por impulso e conseguir realmente fazer com que esse dinheiro renda muito mais. Bom, e o primeiro passo para a gente definir aqui, o primeiro passo desse nosso passo a passo é definir quanto você quer gastar no máximo. Você tem que ter esse orçamento, né? Fazer essa definição de quanto você vai querer gastar no máximo na sua viagem. E esse máximo é que vai se transformar em 2 viagens pelo preço de uma sem perder o conforto. Aqui no nosso caso, para a gente trazer de exemplo para vocês, a gente definiu um orçamento máximo de R$7.000. Sim. E aí eu fiz uma listinha aqui, né, que é o que eu quero pedir para vocês fazerem também, né, convidar vocês a colocarem aí no papel 5 destinos que vocês teriam muito interesse em conhecer. Nesse primeiro momento não pense em valor, não pense se o destino é caro, barato, só pense nos destinos que você realmente gostaria de conhecer. E foi isso que nós fizemos, nós colocamos aqui 5 destinos. Um deles é o Peru, aí a gente pôs Colômbia, Foz do Iguaçu, Egito e República Tcheca. E nesse caso aqui já tem uma primeira dica. É muito importante a gente pensar a respeito de ler o momento. Assim, a gente precisa entender que momento a gente está vivendo, se é um momento mais favorável ou não para algum destino que a gente está colocando ali. Porque nessa lista daí a gente vai poder decidir qual vai ser o destino ideal dependendo daquela situação. Às vezes você quer viajar para um lugar e está tendo um campeonato, está tendo alguma festividade importante na cidade. Naquele momento não vai ser o momento ideal porque você vai pagar muito mais caro pela mesma coisa. E assim como a gente está vivendo agora uma alta do dólar e do euro,
é muito interessante então escolher lugares em que o real esteja mais valorizado. E nesse caso aqui, esses destinos que eu listei são todos eles têm a moeda local desvalorizada com relação ao real, então você já sai na frente. E se você tiver interesse em descobrir quais são os 15 destinos que têm essa condição e que são destinos incríveis para viajar, lá no blog a gente tem um post falando só sobre isso, e lá tem as cotações, tem inclusive o que você pode fazer, tem as atrações, para você já também começar a pensar aí numa próxima viagem. Legal. Agora o nosso terceiro passo é fazer uma estimativa de gastos de um jeito estratégico. Não é só fazer qualquer estimativa de gasto, a gente tem que fazer a nossa estimativa de gasto de um jeito estratégico. E aqui eu trouxe alguns, até anotei aqui, o que geralmente a gente tem que observar com relação aos gastos é o visto, passaporte, transporte, seguro viagem, hospedagem, entrada em pontos turísticos, gorjeta, alimentação e é óbvio, né, aquelas comprinhas que a gente sempre faz quando a gente está viajando. Tudo isso tem que estar previsto, mas previsto de um jeito estratégico. Para essa live de agora, para a gente não estender demais, não ficar muito maçante, a gente vai tratar apenas de 2 pontos, que é a hospedagem e o transporte aéreo. Exatamente. E aí a gente tem 2 sites que a gente costuma utilizar e que um deles inclusive é bem conhecido, mas a gente não tem condição, assim, a gente fala sobre eles, mas a gente precisa pensar neles de uma forma mais detalhada, né, mais atenta. Então, um deles é o quantocustaviajar.com e o outro é budgetyourtrip.com. Esses 2 sites servem para a mesma finalidade, que é você ter uma estimativa dos teus gastos. Só que aí tem um truquezinho que eu já vou falar para você usar isso de uma forma mais assertiva. No caso desses 2 sites, por que eu falo deles, né? Porque para você ter uma previsão ali de gastos, os 2 se complementam, eles não pesquisam na mesma base e eles têm informações que são muito úteis. Então, o Budget Your Trip vai falar, por exemplo, a respeito de acomodação em diferentes tipos de conforto, vai falar dos teus gastos por semana, então, quanto que você gastaria para uma semana, 2 semanas, até para um mês. E o quanto custa viajar, ele vai falar também de transporte, de alimentação, de atrações. Então, os 2 têm informações bem complementares e divergem bastante. Então, é legal você dar uma olhadinha também, né, nos 2 e comparar. Só que qual que é essa olhadinha que a gente dá, né? Normalmente a pessoa vai lá, digita o destino e ela acaba ficando com a informação que aparece ali. Só que é muito melhor você observar o detalhe, né? Às vezes ele coloca ali uma hospedagem que tá sendo barata, mas ela é uma hospedagem que fica afastada, então você vai gastar mais com transporte, ou é uma hospedagem que não oferece o conforto que você está procurando. E da mesma forma, a passagem aérea não é porque tá ali que ela é a mais barata. Aconteceu até no exercício que a gente está fazendo agora, que eu já vou contar para vocês da minha pesquisa, que a passagem aérea que eu consegui foi mais barata do que a passagem que estava sendo divulgada no Quanto Custa Viajar. Então ali é só realmente para a gente ter uma referência geral, mas a gente vai precisar analisar cada um daqueles detalhes separadamente. Legal. Bom, a gente está aqui falando do combustível, né? E você pode se perguntar, mas por que é importante eu fazer essa pesquisa agora, se eu nem pretendo viajar em breve, com toda essa questão da pandemia? Bom, o primeiro motivo que é importante você fazer essa pesquisa é porque você vai saber se a sua viagem vai caber mesmo no seu bolso ou não, né, no seu orçamento que você deixou ali. Para quando surgir uma promoção, você poder estar preparado para efetuar essa compra. E não só isso. Quando surgir essa promoção, você vai saber se realmente é uma promoção ou não, porque a gente tem que ficar muito atento, principalmente agora com o retorno das viagens, o retorno da pandemia, a reabertura das fronteiras, a gente tem que estar atento para não cair em pegadinhas. A companhia aérea ou a agência vai lá e fala uma super promoção, e você vai lá e vê que aquele destino está muito mais caro do que a pesquisa que você já fez. Isso daí vai te poupar um trabalho e você também não vai ser enganado. E uma outra questão é que você vai adiantar o trabalho que você teria para fazer quando realmente você fosse começar a pesquisar. Então, assim, a pesquisa é muito útil para você começar a fazer agora e estar preparado para agir na hora certa. Exatamente. E olha só, eu selecionei então desses 5 o Peru para a gente poder fazer a nossa pesquisa.
E eu fiz uma pesquisa numa agência online e eu encontrei o valor de R$ 6.699,97 para ficar de 18 a 25 de outubro, e o hotel é super bom, é no Hilton Garden Inn Cusco. E aí em seguida eu fui aplicar as minhas estratégias, né, as nossas estratégias para encontrar um preço melhor, que eu já vou falar para vocês daí qual é, né, a gente vai comentar certinho, né, detalhadamente quais são essas estratégias. Na minha pesquisa, eu consegui, com o mesmo hotel e o mesmo aéreo, R$ 5.220,89. Então, isso dá uma diferença de R$ 1.479,08. Se a gente for pensar, voltando naquela lista que eu coloquei, né, dos 5 destinos, esse valor cobre 5 dias em Foz do Iguaçu ao preço de R$ 955 e ainda sobra dinheiro. Então, eu poderia fazer 2 viagens respeitando esse orçamento aí de R$ 7.000. Só que eu poderia ir além disso. Se eu quisesse, durante essa pesquisa que eu fiz, eu ainda encontrei o Sonesta, que é um hotel 4 estrelas. O Hilton, nesse caso, é classificado como 3 estrelas. Então, o Sonesta é 4 estrelas, vai me oferecer mais conforto e estava bem mais barato. Ele estava R$ 369 a diária, enquanto o Hilton estava 421. E melhor ainda, se eu quisesse fazer pegar um hotel 3 estrelas, tudo na mesma localização, numa região excelente da cidade, e economizar ainda mais, eu poderia escolher o hotel Golden Inca. Ele estava custando R$ 85 a diária. Então, se a gente somar o aéreo que eu encontrei com essa diária para esse mesmo período, eu teria, na verdade, R$ 1.991,08 de gasto, em comparação com aqueles R$ 6.699,97. Então, só aí já sobraria para mim R$ 5.008,92. Então, a diferença que eu tenho aqui entre o pacote, né, e o quanto eu pagaria agora, dá R$ 4.708,89. Então, você percebe assim, que comparando com o pacote, ou mesmo comparando aí com o meu orçamento, a diferença já seria muito grande. E nesse caso, não cobriria somente uma viagem para Foz. Eu poderia escolher um outro destino daqueles 5 ali, que com certeza eu conseguiria fazer essa outra viagem e estaria dentro do meu orçamento. Ok, bom, passando agora para as estratégias que a gente usou para fazer esse exercício com vocês, é bom primeiro deixar claro que para cada tipo de viagem, para cada perfil de viagem vão existir estratégias que se adequam melhor. Uhum. Então, no nosso caso aqui foi suficiente o quê? Primeiro, a pesquisa do hotel e passagem separada. E não só isso, né? A gente vai falar mais algumas questões que funcionaram aí. Mas uma das estratégias que a gente usou, no caso que a gente está aqui fazendo esse exercício com vocês, foi essa pesquisa de hotel e passagem aérea separada. A gente pesquisou aonde? A gente usou um buscador, o Skyscanner. Ele não é o único buscador, existem diversos buscadores, como o Vopter, o Hopper e dentre outros buscadores que você pode utilizar. E é importante saber que existem algumas objeções com relação a usar um buscador, dizendo, mas o buscador não é seguro, eu vou ter que fazer o pagamento lá, não sei se é seguro. Então, como que funciona esse buscador? Ele apenas te traz a relação dos preços. Você não vai fazer nenhum pagamento para o buscador, ele é só uma plataforma que compila ali os preços, faz as buscas por você e te direciona para o site da companhia aérea ou da empresa que está vendendo aquele hotel que você está procurando ali. E por isso que é importante a gente saber a diferença entre buscador, que é o caso do Skyscanner, e uma agência online, que é o caso do Decolar. O Decolar, Submarino, CVC, né? As agências online elas cobram taxas para poder se manter, né? É o negócio delas. Então elas precisam cobrar as taxas. Quando você vai fechar lá, você vai ver a taxa de serviço, você vai pagar aquela taxa. Então, às vezes o preço que te aparece ali não é o preço final. Sim. E o Skyscanner ele é muito bacana porque ele é só um buscador. E uma dica legal que você pode até utilizar aí agora nas suas buscas é que o Skyscanner agora ele deixa você pesquisar qualquer destino né? em qualquer data e ele vai te mostrar os valores mais baratos ali para você poder planejar a sua viagem. Então é bacana você utilizar essa estratégia.
E a outra estratégia que a gente usou também é que quando fomos direcionados ali para fazer a busca, a pesquisa do hotel, depois que o Skyscanner nos mostrou o hotel, quando a gente chegou na página do lugar que estava vendendo o hotel, o hotel que foi pesquisado estava ainda com 50% de desconto. Esse desconto não apareceu lá no Skyscanner. E é isso que é bacana. Não basta só usar o Skyscanner, que é isso que às vezes as pessoas acham, né? Não, eu só vou pesquisar num buscador grande como esse e tá tudo certo. Mas na verdade não, tem mais uma questão aí que a gente precisa observar. Tem mais essa questão de quando você é direcionado, por exemplo, o Skyscanner vai te direcionar para o Booking, para o Hotels.com, para o Agoda. Lá você ainda pode ter outros descontos. Além disso, se você faz parte do programa de fidelidade desses sites, você ainda tem outros benefícios que o próprio programa de benefício vai te trazer. Então, por isso que é legal você pegar e ficar atento nessas estratégias, né? Inclusive, esse hotel que eu falei para vocês aqui, o Hilton, ele tava com 55% de desconto quando ele tava quando eu fiz a pesquisa e fui direcionada. E não é um preço comum, é um preço que simplesmente apareceu ali por conta da combinação desses dois fatores. O fato de que ele estava entrando em promoção e também porque a gente fez ali a pesquisa logado. Então, isso faz muita diferença também. E não só isso, às vezes é importante também comparar aba anônima, comparar também login no celular, login no computador, tudo isso também faz diferença, já fez para nós. Já, bastante diferença. São detalhes que às vezes a gente não lembra, né? A gente já chegou a ter um desconto de fazer a busca no celular e a busca no mesmo buscador. Chegou a ter um desconto de 30% de diferença de preço. Então é por isso que é bacana você conhecer as estratégias e usar todas elas ao seu benefício, né? Exatamente. E existem outras questões também que a gente pode aproveitar e utilizar nesse caso aí, que seria uma coisa que às vezes a gente esquece e que faz muita diferença, que é você ter um cadastro num programa de fidelidade. Porque você tendo um cadastro no programa de fidelidade, você pode fazer a mesma pesquisa que você está fazendo ali, de repente você achou uma promoção super interessante. Você entra lá no seu programa de fidelidade com o mesmo dado, né, mesma data, o mesmo hotel e verifica se eles não estão vendendo pelo mesmo preço. Isso também já aconteceu com a gente. E aí qual é a vantagem? Eles te oferecem milhas de bônus. Então já aconteceu da gente reservar o mesmo hotel e ainda sair com 5, 10 mil milhas de presente, simplesmente por reservar com eles. Então essa também é uma estratégia que vale a pena, porque você pode utilizar essas milhas depois para comprar um aéreo ou mesmo para investir numa hospedagem. E da mesma forma, se você já tiver milhas, vale a pena tentar utilizar, né? Porque ali você já teria uma economia e preservaria o teu orçamento inicial. Outra questão também que a gente percebe, que pode servir aí como dica agora, se você está indo para uma capital, né? Digamos que você está viajando para Itália e você quer ir para Roma. Geralmente essa passagem sai mais barato do que você fazer uma viagem direto daqui para Milão ou para alguma outra cidade que não é a capital. Então qual que é a dica nesse caso? Você faz uma pesquisa para a capital e daí você verifica quais são os meios de transporte que vão te favorecer da capital para aquela cidade que você está pretendendo chegar. Que pode ser uma low cost, que pode ser trem, ônibus, aí varia muito de destino para destino. E esse também é um jeito muito interessante de você conseguir fazer uma economia maior na sua viagem. Bom, então aí trazendo o fechamento da nossa live, já partindo para o fechamento, apenas recordando que na primeira live nós falamos da estrutura do avião, como a gente começou aqui, deu um breve resumo na live. E hoje nós falamos sobre o combustível, né? Quer saber quanto você vai gastar antecipadamente para ficar dentro do seu orçamento e prevenir de ter surpresas ruins. Assim você assegura que você vai gastar aquele valor, você consegue também fazer as duas viagens pelo preço de uma e se previne. Não vai ter surpresas desagradáveis no meio do caminho, porque você se antecipou, você se programou e você se planejou de forma estratégica. Lembrando que as estratégias certas na hora da compra, elas fazem o seu dinheiro render muito mais. E um detalhe interessante é que eu levei 10 minutos para fazer essa pesquisa. Isso também é outro ponto assim que às vezes a gente percebe, né? A maioria das pessoas tende a achar que vai demorar muito para encontrar um hotel barato ou uma passagem que seja com um preço atrativo. E não, se você souber
qual é a ordem das estratégias que você vai utilizar e você souber também qual estratégia se aplica melhor àquela viagem que você está fazendo, a chance de você economizar tempo também é muito grande. Verdade. Por isso que a gente sempre diz, né? Planejar uma viagem, ela não leva tempo, não é trabalhoso se você sabe como fazer com as estratégias corretas. Sim. Como ela falou agora, a gente levou menos de 10 minutos para fazer essas pesquisas, para já conseguir achar o hotel, para conseguir ver assim, fazer as comparações, e foi muito rápido, muito prático, e a gente conseguiu ver que realmente a gente conseguiria fazer essas 2 viagens Sim. sem perder nenhum conforto e respeitando o nosso orçamento hipotético que a gente fez aí para o exercício. E se você perceber, a gente faria, nesse caso aqui, com R$7.000, a gente faria 3 viagens da nossa lista de 5 destinos. Só por aplicar essas estratégias que a gente comentou aqui. E como a gente falou, existem muitas outras, não daria para trazer todas aqui nessa live. E por isso que a gente também vai fazer uma terceira live semana que vem para falar a respeito da questão do piloto, o que ele significa na viagem, como essa figura aí simbólica que a gente está colocando pode contribuir para a gente chegar mais perto do nosso objetivo. E é isso, não sei se vocês têm alguma pergunta, alguma questão, mas eu acho que não, né? Bom, qualquer coisa, se vocês também lembrarem depois de alguma dúvida, tiverem alguma dúvida, quiserem mandar depois, é só escrever pra gente ali, mandar um direct e... Deixa eu até clicar aqui pra ver se tá tudo certo. E daí a gente agradece então, né, a participação de vocês. Esperamos que tenha sido útil, né, esses conhecimentos que a gente trouxe hoje aqui. E obrigado, beijo, até a próxima. Até a próxima.